A paz do Senhor, povo de Deus. Glória a Deus, é muito bom estarmos aqui para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor e aprendermos mais de Jesus. Queridos, o arrebatamento da igreja. Eu quero louvar a Deus pela iniciativa do nosso pastor presidente, pastor José Laerte. Antes de tudo, ele falou que ele é calça frouxa, né? Eu queria pelo menos o bolso dessa calça frouxa dele, viu, irmãos? Nosso pastor é um dos homens mais sábios que eu conheço. Acredito que os amados concordam comigo. Eu costumo dizer que para mim ele é o maior teólogo que eu conheço. E por quê? Existem teólogos, eu falava isso com o Dila essa semana. Existem teólogos que são especialistas em uma área. Mas eu não sei se os irmãos já observaram, nós como teólogos, a gente tem essa percepção. O pastor Laerte, em todas as áreas que você jogar ele faz gol. Ou seja, todas as áreas da teologia, que seja da sistemática, que seja da historiográfica, da historiografia, que seja das áreas filosóficas, onde você entrar, ele está lá. Eu fico observando assim, dizendo, existe, mas eu estou vendo, existe, está aqui, ó. Nosso pastor presidente, para a glória de Deus. Queridos, o arrebatamento da igreja. Sem mais delongas, faltando 10 para as 21 horas, a gente para o intervalo. Então vou deixar 10 minutos para se distribuir a perguntas. Quando for 20 horas e 40 minutos, você que tiver suas perguntas, você vai anotando aí. Faltando às 20h40, das 20h40 às 20h50, então eu vou abrir para perguntas dos amados, tá bom? Os irmãos fazerem suas perguntas. Então vamos lá, vamos falar de arrebatamento da igreja. Primeiro, o que é arrebatamento? Vamos embora? Definição do termo, vamos definir o termo arrebatamento. Arrebatamento, o texto aí está em grego, porque essa palavra é uma palavra, embora venha do latim raptus, mas o verbo arrebatar, harpazo, é uma expressão grega. Você tem aqui o significado do termo: harpazo, pregar, remover, apanhar, levar, arrebatar. Se você quiser ver o significado do termo também, você pode acompanhar na sua apostila, está lá na página 12 da apostila, tá? Em casa você dá uma conferida, uma olhada. Alguns exemplos, para que nós entendamos primeiro o que é arrebatamento. Eu não tenho como falar de arrebatamento sem que antes eu defina o que é arrebatamento. Os exemplos bíblicos: palavra arrebatamento, harpazo, na verdade o verbo arrebatar, pegar e remover, apanhar, levar, arrebatar. Exemplo, nós temos o exemplo de João 6:15, para os irmãos entenderem o exemplo bíblico. Jesus gnos roti melusi ergestai. Jesus, pois, sabendo que eles estavam para vir, cai harpadzei, essa expressão aqui, ó, harpadzei, autor, para apanhá-lo. Jesus, sabendo que os fariseus vinham para quê? Para harpadzei, ou seja, para o agarrarem, para o arrebatarem. Rina poiesso-se basileia, a fim de fazê-lo rei, aderroresen palim estorroros autós monos. Saiu para o monte ele sozinho. Então você tem aí o exemplo de arrebatamento. Jesus estava ensinando, mas aí a multidão, aliás, aí foi a multidão, percebeu a sabedoria de Jesus e pensaram consigo: este é o Messias. Então queriam arrebatá-lo, isto é, levá-lo à força para Jerusalém, que é a capital, a fim de introduzi-lo como rei. Jesus então foge e sai para o monte. Uma outra referência que nós temos, 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4:17, que é esta expressão que nós iremos trabalhar. 4:17 diz assim: epeita remeis roi jontes, depois nós os vivos, roi perelei pomenoi, ama assim autós, os que ficarmos vivos, ama assim autós, ou seja, juntamente com eles. Aqui tem essa expressão, ó, harpagesometa, seremos arrebatados em nefelas, nas nuvens,
eis a pantecintum Quiriu, eis a era, a fim de nos encontrar com o Senhor nos ares, cai rutos pantote sin Quiriu e someta, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Por que o texto grego aí? Claro que eu vou fazer minha propaganda. Eu sou professor de grego, então os irmãos já aproveitam depois e nos procuram para se matricular na turma. Então veja bem, você tem aí duas expressões. Primeira, a multidão queria levar Jesus à força, pegá-lo à força para torná-lo rei. E a igreja também será arrebatada ao encontro de Jesus nos ares, isto é, levada à força. Eis aí o significado da palavra arrebatamento: tomar por força, pegar por força. Perfeito? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Agora, queridos, para se falar de arrebatamento, nós precisamos falar o que é o arrebatamento à luz do que estamos ensinando hoje. Hoje nós estamos trabalhando a teologia pentecostal, que é a nossa teologia, a teologia assembleiana. O nosso pastor presidente foi muito bem claro nas suas falas, sempre que ele se propõe a falar. Cada um tem o direito de pensar como quer, irmãos, mas na igreja é a liturgia da igreja que deve ser ensinada, que deve ser promulgada. Do contrário, faz-se rebelião, e o rebelde ele não tem parte. A Bíblia chama ele de feiticeiro, né, meu pastor? Pecado de feitiçaria. Então vamos lá. A corrente que nós defendemos do arrebatamento é a corrente dispensacionalista. Fale comigo, dispensacionalista. O que é dispensacionalismo? Não está ali, mas o termo oikonomos significa administrar, distribuir. É o mesmo termo usado para mordomia, tá? Para mordomia. O dispensacionalismo é a distribuição de Deus, o modo como Deus age metodicamente em cada tempo, em cada época. Perfeito? Quais as principais correntes dispensacionalistas? Você sabia que não existe apenas uma corrente dispensacionalista? Existem várias. Eu apresentei aqui as principais. Primeiro, dispensacionalismo clássico. Fale comigo, dispensacionalismo clássico. O dispensacionalismo clássico defende que existem 7 dispensações na história do plano de Deus com a humanidade. Isto é, 7 maneiras diferentes de Deus tratar a humanidade, desde a criação até o juízo final. No dispensacionalismo clássico, que é este que está sendo defendido nesta noite, tá? Dispensacionalismo clássico, há 7 dispensações. Primeira, dispensação da inocência. Ela começa em Gênesis 1, 26 a 28, que é quando Deus cria o homem, e ela termina em Gênesis 2, 25. A dispensação da inocência é a dispensação do Éden, antes da queda, tá? Segunda dispensação, a dispensação da consciência. Ela começa em Gênesis 3, 1 e vai até Gênesis 8, 14. Começa com a queda do homem e se finda com Gênesis 8,14, quando Deus chama Noé para construir a arca, tá? Terceira dispensação, a dispensação do governo humano, começa em Gênesis 8,15 e vai até Gênesis 11:19. É a dispensação em que, depois que o povo sai do dilúvio, então não se tem de imediato uma organização governamental, então torna-se chamada a dispensação do governo humano. Você tem Nimrod, que governa a Babilônia, você tem outros nomes que governam outras regiões. Portanto, essa dispensação, ela é chamada de dispensação do governo humano. Ela começa em Gênesis 8,15 e vai até Gênesis 11:19. Quarta dispensação, dispensação patriarcal, começa em Gênesis 12:1, com o chamado de Abraão, tá? Onde os patriarcas agora que passam a governar, ou seja, o governo humano espalhafatoso, aquele governo desorganizado, Deus então muda a sua metodologia, chama Abraão e dá ao povo uma dispensação patriarcal, isto é, em que um patriarca passará a governar e a representar Deus diante dos homens. Essa dispensação começa em Gênesis 12:1 e vai até Êxodo 18:27.
até Êxodo 18, 27, quando Deus tira o povo do Egito. Quinta dispensação, a dispensação da lei. Essa dispensação da lei começa em Êxodo 19, 1, que é quando Deus estabelece lei para o povo. Quando Deus chama Moisés e começa a preparar Moisés para introduzir o decálogo, para introduzir a aliança do Sinai, para introduzir a lei. Portanto, dispensação da lei. Começa em Gênesis 19, 1 e vai até Lucas 22, 20, que é quando Jesus diz: este é o sangue da nova aliança. Quando Jesus institui a ceia, institui o sangue da nova aliança, que é o sangue, o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Ali se finda a dispensação da lei, que é a quinta dispensação, e entra a sexta dispensação, que é a dispensação da graça. Faltou o 6 aqui, mas dá para os irmãos raciocinarem comigo. Dispensação da graça, ela começa em Mateus 28, 1, que é com a ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita, começa a dispensação da graça, e ela vai até a segunda vinda de Jesus, até a segunda volta de Cristo. Esta é a sexta dispensação. Sétima dispensação, dispensação milenial ou governo divino, que é a dispensação do milênio, que será depois do arrebatamento, depois da grande tribulação, quando Jesus instituiu o milênio na terra. Essa dispensação começa em Apocalipse 20, versículo 4, e vai até Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. É quando, depois do arrebatamento, tem a grande tribulação. Depois da grande tribulação, conforme a nossa teologia pré-milenista, depois da grande tribulação, Jesus volta pela segunda vez, livra Israel e institui o milênio na terra. Satanás é preso, e durante 1000 anos é o reino de Cristo na terra, o reino milenial de Cristo. Esta é a chamada sétima dispensação, dispensação milenial ou dispensação do governo de Cristo, ok? Depois virá a ressurreição dos ímpios, o trono branco e em seguida o estado eterno. Para os irmãos entenderem panoramicamente como funcionam as 7 dispensações. Sobre a ressurreição, os irmãos terão na última palestra o professor Paulo Carvalho, nosso amado professor Paulo Carvalho, estará na última palestra, vocês acompanham, ele estará falando das ressurreições. Perfeito? A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. É o pré-tribulacionismo clássico. Tranquilo até aqui? Todos os irmãos entenderam? Aí estão as 7 dispensações. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação, portanto, a igreja será arrebatada no final da dispensação da graça e antes da dispensação milenial. Perfeito? Tudo bem? Então vamos falar de arrebatamento, mas para que nós entendamos ainda sobre as linhas de pensamento, vamos falar sobre as correntes relacionadas ao arrebatamento pré-tribulacionista, ok? Existem 3 correntes pré-tribulacionistas dentro do dispensacionalismo. Existem quantas correntes pré-tribulacionistas? 3, dentro do dispensacionalismo. Quais são as correntes pré-tribulacionistas que existem dentro do pré-tribulacionismo? Primeiro, pré-tribulacionismo. Desculpe-me, deixa-me voltar aqui. Ok? Dispensacionalismo clássico. Foi o que eu falei. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. É o pré-tribulacionismo clássico. Mas nós temos ainda o pré-tribulacionismo revisado. Fale comigo, pré-tribulacionismo revisado. O pré-tribulacionismo revisado, eles defendem que há 4 dispensações: a patriarcal, a mosaica, a eclesial e a sionista. A igreja também será arrebatada antes da grande tribulação. Nós temos ainda o dispensacionalismo progressivo. Dentro do dispensacionalismo progressivo, há 3 dispensações: a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação milenial.
mas estas são progressivas e culminam na dispensação final do reino de Deus. As promessas feitas a Israel se cumprirão parcialmente na igreja. A igreja não será arrebatada necessariamente antes da grande tribulação. É parecido com o amilenismo. Então você tem aí esses três tipos de dispensacionalismo. Fale comigo: dispensacionalismo clássico, dispensacionalismo revisado e dispensacionalismo progressivo. O que nós, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, defende é o dispensacionalismo clássico. Tranquilo? Então aí você tem panoramicamente tudo que você pode abarcar para pesquisar sobre o dispensacionalismo. Existe ainda o pós-tribulacionismo. Aquelas linhas que eu apresentei são as linhas dispensacionalistas, ok? Agora, pós-tribulacionismo, você tem o pró-tribulacionismo clássico. O pós-tribulacionismo, igreja, é a doutrina que defende que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação, tá? O pós-tribulacionismo clássico diz que não existe dispensações, a lei e a graça são alianças progressistas, o milênio não será futuro nem literal, a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Você vai encontrar isso na nossa apostila, na página 14, tá? Da apostila. Existe também o pós-tribulacionismo semiclássico. Fale comigo: pós-tribulacionismo semiclássico. Vamos lá. Sim, meu pastor dá um aviso. Meus amados irmãos, tem muitos irmãos que vieram entregar documento para a consagração. Então a comissão já está aí. Pastor Sérgio e pastor Ailton, eles vão se reunir ali na sala. Você que trouxe os documentos aqui? A pastora Elisângela também está. Você que veio entregar os documentos, eles já estarão recebendo os documentos. Muito obrigado e desculpa. Quem pede desculpa sou eu. O senhor manda e eu obedeço de bom coração e feliz. Então, vamos lá. Pós-tribulacionismo clássico, pós-tribulacionismo semiclássico. Irmãos, essas primeiras informações, elas são cansativas, mas são necessárias, porque nesse seminário você vai sair daqui com tudo mastigado, irmãos. Parabéns à Assembleia de Deus Videira, parabéns ao pastor José Laerte. Um seminário desses aqui, amados, eu rodo o Brasil, dando palestras e dando seminários. Não é porque eu seja, é que eu tenho muitos amigos, e os amigos me convidam pela amizade. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: já participei de grandes seminários, mas seminário igual este, meu pastor José Laerte, você encontra aqui e nas grandes convenções. Nas grandes convenções. Parabéns, abracem o projeto, viu? E abracem nosso pastor. Pós-tribulacionismo semiclássico. O pós-tribulacionismo semiclássico diz que, embora estejamos vivendo a grande tribulação, haverá uma tribulação futura, causada por alguns aspectos da profecia de Mateus 24. Ou seja, o pós-tribulacionismo clássico diz que estamos vivendo em tribulação desde as perseguições dos primeiros cristãos. Mas existe, conforme Mateus 24, algo que não se cumpriu ainda e que vai se cumprir no final. Pós-tribulacionismo futurista e pré-milenista. Quem sabia dessa? Pós-tribulacionismo futurista e pré-milenista. Haverá um milênio literal, mas a igreja só será arrebatada depois da grande tribulação. Só existem três dispensações: lei, graça e milenial. Pós-tribulacionismo iminente. Pós-tribulacionismo iminente. A igreja passará pela grande tribulação e Jesus voltará iminentemente após a mesma. O milênio não será literal. Pós-tribulacionismo dispensacionalista. Pós-tribulacionismo dispensacionalista. A igreja é distinta de Israel, mas o arrebatamento só acontecerá depois da grande tribulação. Porque no estudo das dispensações, a gente ensina que a igreja é um povo. Deus trata com a igreja de uma forma diferente de Israel, que é um outro povo. Os amados verão isso na aula do nosso amado professor Pedro, tá bom? A diferença entre Israel e a igreja. Existe ainda o preterismo. Olha só, irmãos, o preterismo, tudo relacionado à grande tribulação. O preterismo, existem duas formas de preterismo: preterismo pleno ou consumado. Eles dizem que a grande tribulação se cumpriu na década de 70, Nero foi o anticristo
Jesus voltou em 70, toda a escatologia se cumpriu ali e vivemos o milênio. Isso é chamado de preterismo consumado ou preterismo pleno. E existe também o preterismo parcial. Jesus voltou no ano 70, trazendo a grande tribulação para o povo judeu. Não haverá mais uma grande tribulação como a de 70. Jesus voltará a segunda vez na ressurreição do último dia para julgar o mundo e dar o céu aos fiéis, conforme eles estamos vivendo no milênio. Então, uma vez posta todas as linhas de pensamentos voltadas para a grande tribulação, essas são as linhas de pensamento que existem, vamos tratar agora do pré-tribulacionismo dispensacionalista, que é o pré-tribulacionismo defendido pelas igrejas Assembleias de Deus, pela maioria das igrejas pentecostais. Vamos embora? Vamos embora. Eu tenho essas aí, irmãos, eu coloquei tudo aqui. Ainda tem o arrebatamento meso ou mini tribulacionista, você vai ver isso na apostila, na página 14 da nossa apostila, que diz que a igreja vai ser arrebatada na metade dos 7 anos. Existe o arrebatamento parcial. O arrebatamento parcial diz que a igreja vai ser arrebatada aos poucos. Quando começar o arrebatamento, Jesus arrebata uns, aqueles que estiverem preparados. Depois outros irão se converter, sentindo a falta dos que foram arrebatados. Aí Jesus vem e leva outra leva, ou seja, Jesus sai arrebatando parcialmente, irmão. Esse é o menos conhecido, mas lamentavelmente existe. Isso está na apostila, na página 15 da nossa apostila, tá? Dispensacionalismo clássico pregado pelas Assembleias de Deus. Depois de apresentar as dispensações, precisamos entender as 70 semanas proféticas de Daniel. É impossível se falar de arrebatamento da igreja sem que se fale das 70 semanas escatológicas de Daniel. Vamos embora? Amados, está tudo certo por enquanto? Está tranquilo? O período para perguntas é daqui a pouco, mas se alguém não estiver entendendo, professor Ferreira, não entendi nada, você levanta a mão que a gente vai tentar elucidar para o amado, tá bom? Vamos lá. A profecia das 70 semanas proféticas de Daniel. O que são as 70 semanas proféticas de Daniel? Um período escatológico que Deus revelou a Daniel através do anjo Gabriel, de como aconteceria o projeto de Deus para o povo de Israel, desde o cativeiro babilônico até a consumação dos séculos. O que os irmãos vão ver aqui agora é relacionado a Israel, começa no cativeiro babilônico e vai até o milênio, ok? Então vamos prestar atenção aqui, porque aqui, queridos, a gente vai dar um jeitinho, é claro, com um cajado santo. Fale comigo, cajado santo. A gente vai dar uma cajadada santa numa heresia que está crescendo muito aí no Brasil, a heresia chamada adventista do 7º dia. Os irmãos vão ver coisa. Vamos embora, vamos continuar aqui. O texto base é Daniel capítulo 9, versículos 24 ao 27. O texto começa assim, acompanhe comigo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Finalidade das 70 semanas: para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Estas são as finalidades da profecia das 70 semanas. Agora, quando começam essas 70 semanas e como elas iriam se cumprir? O próprio anjo explica a Daniel. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Observem, 7 semanas mais 62 semanas, 7 mais 62, as semanas elas não acontecem cronologicamente em uma sucessão cronológica ininterrupta, isto é, sem que haja interrupção. Observe, 7 mais 69, desculpe-me, 7 mais 62, aí depois é que entra a 70ª, há intervalos entre elas, tá?
Vamos lá, 7 mais 62, as ruas semanas, as ruas e as tranqueiras se retificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerras, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até que a consumação e o que está determinado seja derramado sobre o assolador. Então vamos embora. Primeiro, o que são semanas de anos? Semanas de anos, cada dia da semana representa um ano. 7 dias, 7 anos. 70 semanas, 490 anos. Cada dia um ano. Onde é que eu vou encontrar isso na Bíblia, pastor Ferreira, professor Ferreira, que cada dia representa um ano? Você vai encontrar isso na Bíblia em Levíticos capítulo 25, versículo 8 e 9, e você vai encontrar em Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Lá você vai ver, e é importante que você pegue essa referência, porque isso vai servir para você combater a heresia. Lá é um dia representando um ano. Levíticos 25, 8 e 9, e Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Ok? Ok. Vem comigo. O que acontece? Os nossos queridos amigos adventistas do sétimo dia, eles cometem um dos piores erros e das maiores heresias que uma heresia possa cometer. Eles se superam nas heresias. Por quê? O que eles dizem? Está vendo isso aqui, ó? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, tal, aqui ó, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. O que os adventistas do sétimo dia dizem? Dizem que essas 70 semanas, elas começaram no ano 457 a.C., as 69 primeiras semanas, a metade se cumpriram no ano 30, no ano 29 a 30, 28 a 29, melhor falando, e a última semana é a semana que vai dos 3 anos e meio do ministério de Jesus, observe isso aqui, ó. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, essa semana que é a última, a 70ª, os adventistas dizem que começou com o ministério terreno de Jesus, quando ele é batizado no Rio Jordão por João Batista. Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, que é a metade de 7 anos, que seria a metade da última semana, 7 dias, cada dia um ano. Na metade da semana, ele fará um concerto com muitos, seria a morte de Cristo na cruz do Calvário, aos 3 anos e meio de ministério. E essa semana se finda quando Estevão é apedrejado. 3 anos e meio depois que Jesus morreu, Estevão é apedrejado e o evangelho passa a ser pregado aos gentios. É quando se completam as 70 semanas de Daniel, conforme a adventista do sétimo dia. Ok? Olha só o erro gravíssimo que se tem aqui. Primeiro, quem firmará um concerto com muitos por uma semana? Jesus, o Messias? É o que dizem os adventistas. Mas eu até coloquei aqui observação parentética, o analfabetismo adventista e as 70 semanas. Por quê? Fale comigo, sintaxe. Fale comigo, linguística. Fale comigo, fonologia. Morfologia. Sintaxe. Semântica e estilística. Se você não entender esses 5 aspectos da linguagem, você vai entrar em problemas na hora de você interpretar um texto. Veja bem, a questão aqui é a questão sintática. O que é a sintaxe? A sintaxe é a relação das palavras umas com as outras dentro das orações, formando sentido, formando unidade de sentido. Cada palavra tem que se relacionar com uma outra dentro de uma unidade de sentido. E aqui nós temos uma classe morfológica variável chamada pronome. Fale comigo, pronome. Pronome pessoal. Fale comigo, para. Fala nome, para nome. O pronome, ele trabalha para o nome, ele trabalha para um substantivo.
até quando o pronome não tem um substantivo que lhe seja referente, ele é chamado de pronome substantivado, onde ele mesmo exerce a função de substantivo, mas ele sempre vai trabalhar para um substantivo, faz parte das 6 classes gramaticais, das chamadas palavras variáveis, das 10 classes gramaticais das palavras morfológicas. Então vem comigo. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Ele quem? O Messias? Não. Por que não o Messias? Fale comigo. Pronome trabalha cataforicamente e anaforicamente. O que é cataforicamente? É para o substantivo que vem abaixo dele. E o que é anaforicamente? Para o substantivo que vem acima dele. Como você tem aqui um pronome pessoal, aqui é um pronome pessoal que faz o seu trabalho anafórico, isto é, se refere ao substantivo que vem antes dele, o substantivo imediato que vem antes dele. Para não se referir ao substantivo imediato que vem antes do pronome, então deveria se usar o pronome demonstrativo, aquele é o que está mais distante. Fale comigo. Este está comigo, primeira pessoa falante. Fale comigo. Esse está com ela, segunda pessoa do discurso. Fale comigo. Aquele está distante de mim, a terceira pessoa do discurso de quem se fala. Então, para que o pronome se referisse ao substantivo Messias, que é esse substantivo aqui da primeira sentença, esse pronome aqui deveria ser esse ou esse é o extremo, e no máximo aquele, mas o pronome é ele. Se o pronome é ele vem imediatamente ao substantivo que ele antecede. Qual é o substantivo que o antecede? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele quem? O príncipe que há de vir. Que príncipe? O príncipe que tem um povo que destrói a cidade e o santuário. Quem foi que destruiu a cidade e o santuário depois da morte de Jesus? Os romanos no ano 70, sob o general Tito. Mas o príncipe não vem com o povo. Fale comigo. O povo do príncipe que há de vir. O príncipe vem depois do povo. Então quem será esse príncipe? O anticristo. Então por isso que eu coloquei lá, não sei se vocês ouviram, analfabetismo adventista e as 70 semanas proféticas de Daniel. Então quem é que faz um concerto com muitos por uma semana? É o anticristo. Assim sendo, queridos, essa 70ª semana, eu vou encerrar nas semanas aqui, que você vai entender todo o contexto. Aí a próxima aula, arrebatamento propriamente dito, tá? Então vamos lá, vamos embora. Essas 70 semanas, elas começam a se cumprirem quando? Quando começa o cumprimento? Elas começam a se cumprir, né? Começam a se cumprirem, está errado. Eu cometi uma gafe aqui. Começam a se cumprir. Você tem um verbo auxiliar, que é o verbo começar, isso é chamado de construção perifrástica, onde 2 verbos exercem a função de um. Vamos lá, vamos embora. Cadê? Onde é que eu quero aqui, ó? Vamos lá. Quando é que começa? Olha aqui, ó. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Então aqui está o começo. Houve 3 saídas de ordem para restaurar Jerusalém. Quais foram? O decreto de Ciro. Sai daí, Satanás. O decreto de Ciro em 538, mas esse decreto permitiu os judeus a voltarem para a sua pátria e reconstruir o templo. Isso está em Esdras 1, Isaías 44, 2 Crônicas 36. Existiu o segundo decreto, que foi o decreto de Artaxerxes, que é o decreto de 457, que é o decreto que os adventistas do sétimo dia pegam para dizer que a profecia começa ali. Mas qual é o erro? É que Esdras é enviado a Jerusalém para restaurar o culto e não para restaurar Jerusalém, a cidade. Olha aqui, Esdras 7, capítulo 12, ou melhor, Esdras capítulo 7, versículo 12 a 26. Então os adventistas, eles erram. Fale comigo. Eles erram na sintaxe. Fale comigo. Eles erram no aspecto temporal. É só os irmãos lerem o texto. Está lá em Esdras 7. E tem o decreto de Artaxerxes. É um outro decreto de Artaxerxes de 445. Neemias é autorizado a reconstruir os muros da cidade, a reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. Neemias 2, 5, 8. Então, 445, Neemias vai reconstruir os muros, e assim, quando é que começa o cumprimento das semanas?
Começa aqui, ó, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar o quê? Então não é para o povo ir para Jerusalém e não é para restaurar o culto, é para construir a cidade, os muros. Então, irmãos, a Bíblia dá toda a referência, basta a gente entrar na história. Então, mais um erro adventista. As 70 semanas, portanto, começam com o terceiro decreto que dá início à contagem das semanas, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Em 14 de maio de 445 a.C., começa a contagem das semanas, que terminam em 6 de abril de 32, também antes de Cristo, quando o Messias é tirado, quando o Messias é morto. Lembra lá, 7 mais 62, depois das 62 será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir. Depois das 69 semanas, amados, que são 7 mais 62, vai acontecer, sai daí, capeta. Irmão, isso é coisa de teólogo pentecostal, viu? Eu sou o teólogo mais doido do mundo, irmão. É porque eu sou teólogo, para a glória de Deus, e sou penteca. Aleluia. Não dá um glória aí não, que eu sapatei aqui. Vamos embora. Aleluia. Assembleia de Deus no sangue, né, meu pastor? Então, terceiro, ok. Depois das 69 semanas, 7 mais 62, há um intervalo introduzido. Depois das 62 semanas, essa vírgula não existe aqui, foi erro meu. Neste, o povo do príncipe que há de vir destrói a cidade e o santuário. Os romanos em 70 fazem isso. Depois disso, ainda no intervalo, haverá guerras até o fim. Só no fim, depois de todos os acontecimentos do intervalo entre a 69ª semana e a 70ª, é que se cumprirá a última semana, que é a 70ª. Só para os irmãos entenderem, ó, vamos lá, ó. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, tal. Aqui, ó. Depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Fale comigo, os romanos em 70. E o seu fim será como inundação. Fale comigo, até o fim haverá guerras. Estão determinadas assolações. Observe que a última semana não entrou ainda. Ou seja, depois da morte de Jesus, o que é que tem acontecido em Jerusalém até hoje? Fale comigo, guerras. Fale comigo, Jerusalém foi saqueada 17 vezes da história. Então, guerras e mais guerras, só o que você vê lá no Oriente Médio. Então, essas guerras estão no intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. Eu vou continuar aqui. Vamos lá, vamos embora. Ok? Perfeito, perfeito. Então, naquele intervalo, fale comigo, o intervalo entre a 69ª e a 70ª semana, entra o tempo dos gentios, que é a era da igreja. Isso aqui é para você sair entendendo, irmão. Você não vai sair com dúvida daqui, a era da igreja. Neste intervalo entra a era da igreja, a dispensação da graça, chamada tempo dos gentios. Abre aspas. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas 21, verso 24. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não prezo mais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Romanos 11, 25. Completando-se a plenitude dos gentios, a igreja será arrebatada, e começará o cumprimento da última semana de Daniel. Começarão os juízos de Deus na grande tribulação, apresentados pelo professor William Ribeiro na próxima aula. Aquele pretinho que está ali, lindo professor e meu amigo. Ok? Então, encerrando aqui a primeira parte, vamos deixar agora a segunda parte para a próxima aula. Resumo, fale comigo, resumo. 70 semanas de Daniel. As 69 primeiras começaram em 445 e terminaram com a morte de Jesus. Depois das 69 primeiras entrou um intervalo de tempo na história escatológica. Vai. Eu quero que você entenda. Escatológica. Esse intervalo é chamado de tempo da igreja, dispensação da graça ou tempo dos gentios. Fale comigo, era da igreja. Dispensação da graça, o tempo dos gentios.
vai até o arrebatamento da igreja. Acabando-se a sexta dispensação, Jesus volta. Fala comigo, acabando-se vai, por favor. Jesus volta. Aí entra a grande tribulação, que é com o pretinho, o professor William. Pode falar, se ele processar, eu assumo a responsabilidade. Aleluia. Ok? Ok. Então, feito isso, eu vou abrir para perguntas. E a próxima aula, arrebatamento, primeira e segunda fase, na lata, para os irmãos. Tá bom? Alguma pergunta dentro do que foi falado? O pré-tribulacionismo. Se você quiser tudo mastigado, como você pegou aqui, você vai ler esses livros que eu vou indicar aqui agora. Claro, tem mais uns outros que eu trarei na próxima aula, tá? Então vamos embora. Indicação de livros para quem quer defender o pré-tribulacionismo, a visão dispensacionalista. Fale comigo, comentário bíblico Moody. São dois calhamaços aqui, esses dois calhamaços. Esse é meu, mas se você quiser, a pastora Fátima tem aqui, tá bom? E tá num preço excelente. Pode fazer propaganda da igreja, não pode, meu pastor? R$150. Isso custa 360 reais, irmãos. Preço de mercado disso aqui. Ela está vendendo a R$150. Comentário bíblico Moody. É a Bíblia comentada de Gênesis e Apocalipse dentro de uma visão dispensacionalista. Ok? Comentário histórico-cultural do Novo Testamento, você também vai aprender os elementos culturais. Fale comigo, comentário do Wiersbe. São 10 volumes, são 10 livros. Eu trouxe esse aqui, que ele é o que fala sobre o arrebatamento propriamente dito, mas é uma coleção de 6 livros. A coleção também é minha. Se você quiser, eu não sei se a pastora Fátima tem, mas encomenda que ela traz. Fale comigo, teologia sistemática do Schaeffer. São esses dois calhamaços aqui, exatamente. Ele, o John Derby e o Scofield foram os maiores propagadores do dispensacionalismo clássico. Esse também é meu, mas você encomenda com a pastora Fátima que ela tem, irmão. Fale comigo, manual de escatologia do Dwight Pentecostes. Isso aqui é o manual de escatologia dispensacionalista, pré-tribulacionista, é importante. Essas informações que eu... Sim, meu pastor. Tem e-book também, olha o nosso presidente aqui facilitando para os irmãos. 0800. Fale comigo, escatologia, doutrina das últimas coisas. Severino Pedro da Silva. Importante, compre, isso aqui são obras dispensacionalistas. Fale comigo, o Armagedon. Severino Pedro da Silva, escatologia dispensacionalista. Fale comigo, quando a trombeta soar. São mais de 10 autores, os 10 maiores especialistas em pré-tribulacionismo do planeta Terra estão nessa obra aqui. É uma refutação que eles apresentam do pós-tribulacionista. Se você quiser se defender contra o pós, você tem aqui uma refutação que a corrente dispensacionalista faz do pré-tribulacionismo, que é quando a trombeta soar. Aqui você tem o Weiss, o Prince, o Jeffrey, o Walvoord, são quase 20 autores. Reuniram-se os melhores do mundo, não é do Brasil, é do planeta Terra. Alemães, ingleses, canadenses, os maiores do mundo estão aqui. Fale comigo, escatologia Millard Erickson. Aqui é para você entender as correntes escatológicas que existem. Fale comigo, o arrebatamento. John Walvoord. Esse aqui é mais uma defesa do pré-tribulacionismo e uma refutação ao pós-tribulacionismo. Se você quiser aprender a refutar o pós-tribulacionismo, leia essas obras. Aqui estão os maiores argumentos. Fale comigo, 1º e 2º Tessalonicenses, Howard Marshall. Esse aqui é uma
uma exposição do agente detentor da manifestação do anticristo defendida pelo pré-tribulacionismo, técnica e academicamente. Fale comigo, os planos proféticos de Cristo é mais um livro refutando o pós-tribulacionismo. Aqui são vários autores defendendo o pré-tribulacionismo e refutando os argumentos do pós. Refutando os argumentos do pós. Fale comigo, Revelação do Céu, Paul Enns. Pré-tribulacionismo também. Obrigado, mestre. Fale comigo, o Calendário da Profecia, Antônio Gilberto. Aqui você tem esse panorama escatológico que eu apresentei, de forma resumida, é claro, mas você tem. Fale comigo, o plano divino através dos séculos, do Lawrence Osso. Este é o maior livro de pré-tribulacionismo no Brasil, tá? A nível de Brasil. Cadê a pastora Fátima? Ela tem 2 ali. Ela tem 2. Cadê? Eu queria, se a pastora Fátima tivesse aqui, a gente já vendia os 2, irmãos. Quem quer comprar? Deve estar uns 35 a 45 reais. Ele quer um, né? Já tem um vendido, pastora Fátima. Cadê? Quem quer mais? Aqui o outro. Estão vendidos os 2. Ela tem lá. Estão vendidos 2. Terminar aqui, vocês me procuram para a gente procurar ela. Fale comigo, os agentes do Apocalipse, visão pré-tribulacionista. Você quer saber quem é a primeira besta, quem é a segunda besta, quem são os 24 anciãos, quem são os 4 seres viventes? Você quer ver tudo dentro do pré-tribulacionismo? Está aqui, ó, os agentes do Apocalipse. Esse aqui eu não vou apresentar, que é preterismo. Esse aqui eu vou apresentar. Esse aqui é a cultura, o comércio, tudo o que acontecia nos tempos do Apocalipse, para você entender o elemento cultural, o elemento histórico, o elemento geográfico, o elemento demográfico, o elemento sociológico, entendeu? Está tudo aí. Fale comigo, teologia sistemática, Stanley Horton. Esse aqui é para comprar, né, meu pastor? É assembleiano. Todos esses que eu apresentei aqui, todos esses aqui, irmãos, são pré-tribulacionistas, viu? E detalhe, e alguns deles combatendo o pós. Tem mais uns aqui, mas eu vou embora para o estudo. Eu já passei do tempo. Então, pessoal, tudo o que eu falei aqui, você vai encontrar nesses livros, e mais, acredito que uns 25 a 30 livros que eu trarei na próxima aula para indicar para os irmãos. Quem quiser, é só livro voltado ao pré-tribulacionismo e para combater o pós. Quem quiser é só comprar, porque conhecimento, irmão, não é para ficar preso, conhecimento é para se jogar. Se você ler todos esses livros, examinar, rascunhar, reler, marcar, remarcar, você vai ficar com isso aqui arquivado em seu cérebro. Aí você vai ser melhor que o professor Ferreira. Mas precisa ler tudo, viu? Então, queridos, algumas perguntas que foram feitas no intervalo, antes de eu entrar, mas a gente vai terminar no horário certo. Perguntaram-me o seguinte: por que há todo esse espaço de tempo entre as semanas passadas e a última semana? Simples. Deus, fale comigo, Deus, Ele castiga quem Ele ama, a fim de convertê-lo. Então, esse intervalo de tempo, Jesus disse, João disse em João 1,14, me parece, João 1,14, o verbo se fez carne, no capítulo 1 de João, diz que Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas a todos que receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo diz, verso 12, meu pastor, muito obrigado. Paulo diz que Deus salvou os gentios para causar ciúme aos judeus. Paulo fala isso em Romanos. Então, explicando o porquê desse intervalo, quando os judeus rejeitaram Jesus, Deus então fechou o calendário escatológico para Israel, abriu para os gentios, a fim de causar ciúmes aos judeus. Você vai encontrar isso em Romanos capítulo 9, 10 e 11. Leia esses 3 capítulos de Romanos que vai entender isso que eu estou falando aqui. Causar ciúme aos judeus. Depois que acabar o tempo dos gentios, aí a escatologia volta para Israel, que seria a última semana de Daniel. Então, para que esse intervalo de tempo? Para Deus tratar o povo judeu e fazer com que a nação judaica se converta a Ele. Uma outra pergunta que me foi feita é: nós estamos vivendo esse intervalo? Me perguntaram aqui. Sim, fale comigo, o tempo dos gentios era da igreja.
Dispensação da graça. É o tempo que nós estamos vivendo. Uma outra pergunta que me foi feita aqui agora, eu esqueci quem foi que perguntou, é quem são os 24 seres viventes. Fale comigo, quem são os 24 anciãos? Existem 3 correntes de interpretação. A primeira corrente de interpretação, a corrente amilenista, diz que os 24 anciãos são anjos, são seres angelicais. Existe uma outra corrente de interpretação dispensacionalista e pós-tribulacionista. Dizem que são as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, representando Israel e a igreja. E existe a interpretação dispensacionalista clássica, que é a nossa, que diz que os 24 anciãos são a igreja, representam a igreja. Por que a igreja? Eles recebem coroa. A coroa que eles recebem é Stéphanes em grego, isto é, coroa de vitória. Então não pode ser anjo, tem que ser a igreja, tá? Eles recebem vestes brancas. Os anjos não recebem vestes brancas, porque eles já as têm. Fale comigo, só recebe quem não tem, então não pode ser anjo. E existe uma outra interpretação cabalista. Fale comigo, cabalá. É uma interpretação mística dos judeus, que pega uma contagem de Ezequiel e faz uma soma e chega a mais de 200, faz aquela soma de 24 vezes 24 e chega a um número. Mas isso aí é misticismo judaico, nem interpretação é, ok? Quem me perguntou foi uma varoa que me perguntou. Então, explicando, os 24 anciãos, fale comigo, os 24 anciãos dentro do dispensacionalismo são a igreja. Vamos embora? Eu tenho 20 minutos para terminar essa aula com vocês. Vai dar certo. Pessoal, quem quiser, compre o meu livro lá, Exegese, Síntese Exegética, Teoria e Prática. Pode ter certeza que vai ajudar. Tá bom? Então vamos lá. Então, encerramos aqui. A pastora Fátima, cadê a pastora Fátima? Os amados vão comigo lá, para pegar os livros quando terminar. Tá bom? Aí já tem 2 aqui que querem. E ela, amados, ela tem esse do Moody, é muito bom, R$150, vão lá e compram. Posso falar alguma para os irmãos? O conhecimento é caro. Eu sou pobre de marré, porque fazem 31 anos da minha vida que eu invisto em conhecimento. Eu não, pronto, de todos os ternos que eu tenho, tem um que eu comprei. Não, foi a igreja que me deu, não foi, amor? Minha preta, foi a igreja que me deu ou foi eu que comprei? Aquele terno azul. O azul. Foi a igreja que deu? A igreja me deu um terno, foi? Ah, é. E o resto, foi o cinza. E o resto, quem me deu? Ela que compra, irmãos. Ela que compra. Eu invisto nisso, eu vivo para isso. Eu não. É que os irmãos não conhecem a minha história. Não digo que os irmãos conhecerem a minha história. Eu não posso viver para outra coisa. Não posso. Não existe vida para mim longe disso aqui. Não existe. Não existe. Então é caro, mas vale a pena. Então vamos embora. A igreja será arrebatada na segunda vinda de Jesus. Perfeito? Esta vinda se dará em 2 fases. Se dará em 2 fases. As 2 fases. Primeira fase, fale comigo, parousia. Significa presença. A segunda fase, não está ali no slide, foi eu que errei. Que esqueci. Fale comigo, epifaneia. Manifestação. Então, na primeira fase é a presença de Cristo nas nuvens para arrebatar a igreja. Essa primeira fase, a gente vai ver no desenvolver aqui, vamos lá. Jesus, na primeira fase, Jesus vem sobre as nuvens e não toca o chão. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, lá diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, iremos ao encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Então iremos ao encontro do Senhor nos ares. Então Jesus não toca o chão. Essa é a primeira fase. Segunda fase, Jesus vem sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias 4,14. O texto lá diz assim: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Fale comigo, primeira fase, antes da grande tribulação, nas nuvens. Segunda fase, depois da grande tribulação, no Monte das Oliveiras. Na segunda fase, aqui faltou também digitar aqui. Na segunda fase ele virá com os santos. Por quê? Porque na primeira ele vem para os santos. Fale comigo, na primeira
ele vem para os santos. João 14, verso 1, por exemplo, diz: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então observe, eu vou e volto para vós, isto é, volta para a igreja, para os santos. Mas na segunda fase ele já virá com os santos. Judas 14 diz assim: acerca destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. 1 Tessalonicenses 3,13, isso é a segunda fase. Na primeira ele vem para os santos, na segunda ele vem com os santos. 1 Tessalonicenses 3,13, para confirmar o vosso coração em santidade e justiça diante dele, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Observe que os santos que foram arrebatados na primeira leva, eles agora vêm com Cristo na segunda leva. Zacarias 14,5, fale comigo, Zacarias 14,5. O texto diz no versículo 4 que ele virá sobre o Monte das Oliveiras, e no versículo 5 de Zacarias 14, na parte C do versículo, diz assim: e todos os seus santos com ele. Então, primeira fase para os santos, segunda fase com os santos. Os amados entendem, eu estou falando rápido devido ao horário e eu quero concluir a minha aula. Está tranquilo? Alguma dúvida? Adopts? No dobs? Ok, vamos embora. Primeira fase, olha comigo, primeira fase: rápido e invisível, como um relâmpago e um piscar de olhos. Mateus 24, 27, diz assim: porque como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O relâmpago é rápido. Primeira fase, 1 Coríntios 15, 52, o texto diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos arrebatados, e nós seremos transformados. Estou misturando aqui a Tessalonicenses 4,17. Então, no momento, no abrir e piscar de olhos, o professor Delvaí explicou isso com muita propriedade na aula passada sobre o átomo. Fale comigo, átomo, que é uma fração de segundo. O átomo era na época, fale comigo, átomo. Fale comigo, Demócrito. Demócrito é o filósofo grego pai do atomismo. Ele diz que tudo é átomo. O átomo era a menor partícula conhecida na época. Se Paulo estivesse escrevendo hoje, ele falaria quarkers. Fale comigo, quarker. Porque nós temos hoje o átomo já se subdivide em quarker e outras subdivisões. Isso é física quântica. Vamos deixar isso para depois. Então vamos embora. Primeira fase, rápido e visível, como um relâmpago e no piscar de olhos. Na segunda fase, ele virá visível e sem pressa. Apocalipse 1, 7, diz assim: eis que vem com as nuvens do céu, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. Então todo olho o verá. Isso é a segunda fase. Na primeira fase ele vem para livrar a igreja da ira. Fale comigo, a ira é a grande tribulação. Ele vem para livrar a igreja da ira. 1 Tessalonicenses 5,9 diz que ele nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1,10 diz que nós não fomos destinados à ira, mas à aquisição da salvação. Romanos 5,9 diz que já que ele morreu por nós e nos salvou, nos perdoou, é esse o conceito. Ele nos livrará da ira vindoura. Então, primeira fase, ele vem para livrar a igreja da ira. Na segunda fase, ele virá com ira e depois da ira. 1 Tessalonicenses 1, 6-9 diz que ele vem como chama de fogo, como labareda, tomando vingança contra todos os ímpios e impiedades naquele dia, na sua manifestação. E Apocalipse 6, 16-17, lá está escrito assim: então os grandes, os poderosos, os pequenos, os escravos e livres, diziam e clamavam aos montes e aos outeiros: montes, caí sobre nós e escondei-nos da ira de Deus e do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da sua ira. Então veja bem, isso é na segunda fase. Primeira fase, para livrar a igreja da ira. Segunda fase, ele vem com ira e depois da ira. Esta ira, irmãos, o professor
o William vai estar falando para vocês na próxima aula. É aquela ira de Jeremias, a angústia de Jacó e coisa e tal. É com o professor William aí. Venham na próxima terça-feira, que é o coração desse seminário, a grande tribulação. Tranquilo? Está dando para identificar as duas fases? Então vamos embora. Estou de olho no relógio. Para onde a igreja irá? No arrebatamento, primeira fase. Acaba-se o tempo da graça, Jesus arrebata a igreja na primeira fase. Para onde a igreja irá? Para a casa do Pai, isto é, o céu. João 14, 1-4. Credo em Deus, credo também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar o lugar. Voltarei outra vez e vos levarei para mim, a saber, para a casa do Pai. Gálatas 4, 26 diz assim: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Filipenses 3:20, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Então para onde a igreja irá? Para onde? Fala comigo, para o céu. Irmãos, quem quiser conhecer tudo sobre o céu, a gente vai se conhecer no céu, a gente vai ter, ou me convide, se o pastor me autorizar, a dar um estudo lá na igreja sua, dentro do padrão, me convida que lá eu falo com mais detalhe, ou então lê esse livro aqui que vai lhe ajudar. Mas se você me convidar, eu acho melhor. Aleluia. Vai eu e meu pastor. Detalhe, não me convide sem antes passar por ele. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Eu não atendo agenda sem primeiro pedir ao meu pastor presidente. Não faço isso. Detalhe, ele conhece o meu ex-presidente, que foi antes de mim, que é o pastor Sebastião Tavares, e ele confirma isso. O segredo, fale comigo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então quem teme ao Senhor obedece às suas ordens, e nas suas ordens está: obedecei aos vossos pastores. Quer ser sábio? Entre no princípio da obediência. Pode ter certeza, os céus se abrem para você. Principalmente se o pastor for José Leto, porque, irmão, esse homem é um príncipe de Deus. Pastor, você está puxando o saco? Quem não puxa saco, puxa carroça, irmão. E se o saco é bom, aí então, aleluia. Irmãos, 31 anos que sirvo a Cristo, já ministrei seminários no Parque de Magistrados. Para quem? Para desembargador, juiz, promotor, em vários eventos que os irmãos possam imaginar. Nunca fui de aparecer. Comecei a aparecer agora que minha pretinha criou um tal de Instagram. Nunca gostei disso, irmão. Por quê? Porque eu não tenho nada, foi tudo ele que me deu. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos: mas um pastor igual que eu tenho hoje, José Laerte, esse vai comigo para o arrebatamento. Eu seguro na calça dele. Vamos embora. Então a igreja vai para o céu. O que acontecerá nos céus? O tribunal de Cristo. Fale comigo, o tribunal de Cristo. Romanos 14, 10, 2 Coríntios 5, 10 diz que todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Quem irá para o tribunal de Cristo? Apenas a igreja para receber galardão. Eis que o meu galardão... Sai daí, Satanás. Eis que o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. 2 Timóteo 2, 4, 8. Agora me espera a coroa que o reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. 1 de Paulo aos Coríntios 3, 13 ao 15. Aqui fala do que é que vai, o julgamento que vai ter no tribunal de Cristo. É julgamento das obras dos salvos. Aqui diz que se a obra do salvo se queimar, palha, ouro, cobre, bronze, feno, palha, se a obra de cada um se queimar, o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Então no tribunal de Cristo não será julgada a tua salvação, mas as tuas obras. Se você foi negligente aqui, talvez você entre lá, mas aí o teu galardão talvez vai ser do tamanho do meu, porque eu sou negligente, irmão. Eu só para justificar aqui, não vai pensar que o meu vai ser melhor que o seu, que não vai, mas para ver se a gente melhora, né, irmão? Para ver se troca. Fale comigo, vamos trocar o nosso galardão da negligência pelo da semi-negligência. Isto é, vamos melhorar um pouco, vai dar certo. O que é que acontecerá no céu? O tribunal de Cristo. O que é que acontecerá mais no céu? As bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 6 a 8. Dizeis que a sua noiva já se ataviou, é chegada as bodas do Cordeiro, ou são chegadas as bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que participam das bodas do Cordeiro. Vai acontecer as bodas, o casamento de Cristo com a
Igreja, irmãos, quem espera? Quem é noiva aí? Noiva? Uhul! Aleluia! Glória a Deus! Conclusão, que é para deixar os 10 minutos para a pergunta. Então, irmãos, tudo certo até aí? Tranquilo? Conclusão: a igreja será arrebatada na primeira fase da segunda vinda de Cristo. Esta será secreta, fale comigo, secreta. Acontecerá antes da grande tribulação, porque o Senhor irá livrar a igreja da ira. O termo igreja não aparece no Apocalipse durante os tempos dos selos, das trombetas, dos cálices, das taças e dos ais, que cobre o período da grande tribulação. E Apocalipse, os irmãos entenderem, a igreja aparece no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. O capítulo 4 do livro de Apocalipse começa com a seguinte revelação. João diz: e ouvi uma voz do céu que dizia: sobe para cá. Esse subir para cá, o dispensacionalismo interpreta como o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque no capítulo 4 começa a abertura dos selos. Fale comigo, a abertura dos selos. Então, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, sétimo selo. Fale comigo, sétimo selo. Vai até o capítulo 8. No início do capítulo 8 começa a abertura das trombetas. A abertura das trombetas. Findando a abertura das trombetas, fale comigo, as trombetas. Elas se encerram no capítulo 11, versículo 14. Ou é capítulo 14, versículo 11, não me lembro agora. Aí entra as taças e os ais. Vocês querem aprender tudo sobre os castiçal? Não, vem comigo. Os selos, as trombetas, as taças e os ais. Querem? Vai ser terça-feira o juízo de Deus na grande tribulação com o professor William. Irmãos, por que você está falando tanto do professor William? Porque eu o conheço de perto. Aprendi tudo com ele aqui. Se eu ensinei errado, vocês pegam ele depois. Aleluia. Aleluia. Ok. Então, queridos, eu tenho 14 minutos e quero deixar esses 14 minutos para dúvida. Há alguma dúvida? Ficou dúvida em relação? Há uma dúvida ali? Meu mestre, o ministro da tecnologia, por favor, alguém poderia me auxiliar com... Você tem 6 minutos. 6 minutos para as dúvidas. 8 minutos, porque faltando 8 para concluir, nós vamos convidar a cantora oficial, para quando for 10 para as 22 a gente encerrar de conformidade com o protocolo. A paz do Senhor a todos. Mas, Senhor, Shalom Leculan. Ali, a paz do Senhor a todos. Eu tenho 2 dúvidas, na verdade. Na verdade, eu tenho várias, né? Só que eu queria tirar 2 com o senhor, que eu já tive até da última aula. E eu tinha deixado até anotado um pouquinho aqui. Não sei se o senhor pode tirar, assim, o mais simples possível, para a gente que é leigo entender. Nessa parte de escatologia, na parte... dessas aulas que a gente está tendo, que são avançadas, são ótimas, mas assim, eu leio muito na parte de português, também, igual o senhor falou, para a gente entender a Bíblia, a gente precisa primeiro também entender o nosso português primeiro, semântica, gramática, tudo em geral. Se não tiver um pouco de cada, a gente não consegue. Eu reparei muito, e tenho muita dificuldade também, sobre os métodos de interpretação, literal ou não literal da Bíblia. O senhor tem uma dica, por exemplo, porque quando a gente lê na Bíblia algumas coisas, cavalo de fogo, igual o senhor nessa aula falou muito sobre isso, mas eu vi aqui, até na apostila tem, que o método de interpretação do dispensacionalismo. Isso, é o método literal. Pré-tribulacionismo é o literal, né? E os outros? Como é que a gente vai saber continuando lendo a Bíblia? Perfeito. Irmãos, uma dica para a gente saber o que pergunta é espetacular. A pergunta que ele fez é uma pergunta suprema. Sem entender de metodologia de interpretação, primeiro, você não faz TCC. Já começa por aí. Você tem que entender de metodologia científica, você não vai TCC. Segundo, você não interpreta a Bíblia. Então está aqui no meu livro. No meu livro eu trabalho todas as metodologias, as principais metodologias de interpretação. Você vai comprar meu livro, lá você vai entender o quê?
método sintético, método indutivo, método crítico, método literário, método poético, sabedoria, profecia, metodologia apocalíptica, parábola, epístola, evangelhos, método gramatical, metodologia, coesão e coerência, lexicografia, sintaxe, semântica, método histórico crítico, método histórico gramatical, método gramatical, está tudo aqui, ó. Uma última dúvida, e rápida também, que provavelmente é de seu livro, mas assim, o senhor no início também estava lendo como grego. Sim, grego. Certo. O grego que tem mais de uma versão, né? Tem o grego antigo. Esse é o antigo, é o koine. Existem 5 tipos de grego. E 5. Existe o grego formativo, o grego clássico, grego koine, grego bizantino e grego moderno. Nesses 5 e outras línguas que antigamente eram achados, até hoje são achados papiros, Irmãos, isso é importante, escrituras viu? antigas, eu queria saber se tem um número exato de quantas línguas foram achadas as escrituras, que a gente se baseia nisso. Perfeito. Só no grego, árabe. Vamos lá. São total? Você tem uma... Ok. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Fale comigo, 3 idiomas. Hebraico. O hebraico era o idioma do povo antes do cativeiro babilônico. Quando o povo foi para o cativeiro babilônico, o povo aprendeu o caldaico. Fale comigo, caldaico. A língua dos caldeus. Repita comigo, a língua dos babilônicos, que é o aramaico, que era o antigo idioma do cananeu, de onde veio o paleo-hebraico, do qual surgiu o hebraico. Então, antes do cativeiro babilônico, hebraico, depois do cativeiro babilônico, aramaico, e foi escrita em grego. Fale comigo, em grego. Mas você tem na Bíblia frases acadianas, fale comigo, acadiano, copta e ugarítico. Então, 3 idiomas majoritários: hebraico, aramaico e grego. Idiomas seculares: copta, ugarítico e acadiano. Obrigado, querido. E precisa-se de tudo isso, precisa de tudo isso. Você sabe por quê, irmãos? Porque você tem que entender, na linguística existe um fenômeno chamado vício de linguagem. São os hebraísmos, por exemplo, os vícios de língua portuguesa. Menino, entre para dentro, isso é pleonasmo. Entre para dentro, saia para fora, pleonasmo. Existiam esses vícios, essas linguagens também nas línguas originais, e precisa se conhecer. Por que eu falei do curso de grego? Vem estudar grego comigo. Tem online e tem também presencial. A Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego. O que nós temos aqui são traduções. Então, para você entender de fato e de verdade, com mais acuração, você precisa conhecer o idioma no qual foi escrito e ter acesso aos manuscritos. Se vocês quiserem, eu indico. Eu possuo os manuscritos, os códigos, os papiros, os óstracos, os fragmentos. Eu tenho tudo isso. Se você quiser, estuda grego comigo. Eu não posso te dar porque é muito caro, mas eu falando você encontra. Tá bom? Como eu falei, o conhecimento, irmão, é o estilo de vida. Você decide. Ou você vive, ou você conhece. Você tem 2 opções. Uma das 2 opções. Obrigado, querido. Mais alguma pergunta, irmão? Eu tenho 2 minutos aqui para encerrar. Antes da pergunta dele, deixe-me aproveitar aqui. Amados, fale comigo. Olha aqui, www.professorferreira.com.br. Esse é o meu site, anota ele vai ficar aí, anota aí. Nós introduzimos agora um curso de manuscritologia do Novo Testamento. Vai responder tudo sobre a Bíblia, tudo sobre os idiomas, tudo que você precisa sobre os documentos do Novo Testamento, irmão. Nós demos um seminário aqui, fale comigo, um seminário de 4 aulas, mas lá são 6 apostilas, 6 módulos, cada módulo com 2 videoaulas, ou seja, lá é completo, é um curso completo. Professores amigos meus que participam do Vejam Só, que é programa da RIT, e de outros programas de televisão, professores famosos aí, eu não sou famoso, mas meus amigos são famosos aí, irmãos, eles me ligam, até fazem live comigo, Ferreira, não existe no Brasil, eu estou falando dos maiores teólogos do Brasil que dizem isso, não existe no Brasil um curso de manuscritologia como este que você lançou. Então acesse www.professorferreira.com.br e você vai aprender manuscritologia do Novo Testamento. E eu quero aproveitar aqui, irmão, porque a oportunidade não se perde, eu não sei se eu estou vivo amanhã, e agradecer a um dos presentes de Deus para a minha vida. Quem? Fique de pé. Esse cabra bonitão, irmão. Aleluia. Já falei para ele que se ele fosse mulher seria minha irmã, porque eu não troco minha pretinha por nada. Aleluia. Ele é o coordenador do curso, ele que faz a metodologia. Olha o que Deus fez.
Deus pegou um fera em tecnologia. Se você precisar de alguém que saiba de fato e de verdade trabalhar com tecnologia, com design, é ele. Aí o fera é para ele, irmão. E pegou alguém que gosta de conhecimento, juntou, e a gente está formando isso aí, Instituto Teológico Professor Ferreira, bênção do céu. Pergunta. Simples, rápido e prático. Pode ser, igreja. A nossa irmã que vai cantar, se aproxima, bênção. A cantora Liliane. Aí, mulher, o que é isso? Aleluia. O céu vai baixar aqui agora, irmãos. Vamos lá. Pastor, é de costume assembleano pregarmos como um dos sinais do arrebatamento da vinda de Cristo, quando Israel estiver sitiado. A gente ouve isso ser pregado várias vezes. Então, isso dentro do nosso curso, da teologia que a gente defende, confere. E dentro dessa pergunta, o último detalhe, que diz respeito, e viu um novo céu, uma nova terra. A interpretação de que essa terra vai ser destruída e ser criada uma nova terra, ou que ela vai ser purificada? Perguntas espetaculares. A primeira pergunta dele está pautada no Sermão do Monte, que é replicado por Lucas, não no de Mateus, mas no de Lucas. Lucas diz assim, que quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei que a vossa redenção se aproxima. Então, confere, ou seja, quando Jerusalém estiver cercada, então Jesus voltará conforme o pré-tribulacionismo. Lucas capítulo 21, o Sermão do Monte ele é contado em Mateus 24, em Marcos 13 e Lucas 21. Então está lá. E a outra pergunta é, a terra vai ser destruída ou purificada? Fale comigo. Alguém se deu purificada. Fale comigo assim, porque convém que os céus o detenha até a restauração de todas as coisas. Isso é o discurso, o sermão de Pedro em Atos dos Apóstolos. Então diz que os céus vai segurar Cristo lá até a restauração de todas as coisas. Fale comigo, restaurar. Restaurar é instaurar de novo a mesma coisa que foi deteriorada. Fale comigo, entropia. Eu até ouvi essa frase ali, gostei. Fale comigo, entropia. Entropia é o fenômeno de deteriorização, de decomposição, de desorganização. Deus criou tudo organizado. O pecado entropicamente deteriorou todas as coisas. Aí haverá uma restauração. Então será purificada, será restaurada e não deixará de existir. Nosso pastor falou isso na primeira aula aqui, eu lembro disso, na primeira aula. Então, restauração, purificação. Respondidas as perguntas?